Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com o Ismael, que não precisa mais de apresentação. Paz. Já está aqui pela 73ª vez, né? Graças a Deus. Em 6 meses. Tá, muito bem. Nós hoje finalmente vamos encerrar a nossa conversa sobre a disciplina da adoração. Mas na semana passada, né? Até estive aqui com o Gabriel Juvino e eu falei para ele assim, dava para escrever mais 100 roteiros. Porque do Gênesis ao Apocalipse a Bíblia fala sobre adoração, né? Então tem muitos aspectos que a gente precisa se atentar. E eu falei lá no início, quando a gente começou com a Lúcia, a Regina Lúcia, né? Dizendo assim, como a disciplina da adoração é uma coisa que a gente sempre faz, então a gente já acha que sabe muito sobre ela. É algo mais rotineiro, né? Como oração, né? Mas aí que a gente percebe que a gente faz coisas no automático que acabam indo contra a prática da disciplina, né? Ou não ajudando em nada na prática da disciplina. Sim. Então a gente falou sobre coisas que parecem ser básicas, né? Adorar só a Deus, a gente percebeu como isso é difícil. Deus como prioridade de adoração, relação de adoração e serviço. Falamos do coração do adorador, falamos o que a adoração produz. Então foram tantos papos legais e hoje a gente vai encerrar com uma adoração feita não por pessoas. E aí? Você sabia disso? Muito bem. Uma adoração natural, vamos chamar assim, né? Uma adoração natural. E para isso, nós separamos o Salmo 19. É um texto muito conhecido. Sim. Salmo 19, todo o Salmo são 14 versos. Antes da leitura, eu vou fazer oração. Né? Maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de abrir Tua palavra e de meditar nela. Obrigado, Senhor. Nesse momento que vamos ler o Salmo 19, contamos com a iluminação do Teu Espírito, para que todo pressuposto que a gente tenha a partir sobre esse texto, ele caia por terra, né? Que a gente seja atento à Tua voz, ao que o Senhor quer dizer. A gente pede ao Senhor por misericórdia, por graça, por bondade. A gente pede que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor a gente está perdido, né? Então, nos socorre, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração, nos ajuda a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Então vamos lá, Salmo 19, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Texto lindíssimo. Muito Nada como uma poesia. Muito bom, muito bom. Muito bem. O texto começa com uma declaração.
Sim. É uma afirmativa, né? Sim. Os céus proclamam ou manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então é uma declaração de que a criação adora o Criador, né? Ela foi criada para isso. O que a gente pode extrair então dessa declaração para nós? Que Deus não faz nada ao acaso, né? Deus é um criador e não faz nada ao acaso. E o propósito da criação de adorar a Deus, ele cumpre um propósito que a gente pensa de espiritualidade, né? De reconhecer, de exaltar a Deus, mas ele também só consegue existir por conta disso. Então, quando a gente fala, né, os céus anunciam, declaram a glória de Deus, o que a gente está dizendo é que a criação, a manifesta pelo Senhor, criada por Ele, ela existe e reage a Ele porque ela precisa. Não é algo que foi... não é só uma ordem, está dentro da natureza dela essa manifestação de existência. Então, isso é algo muito... é profundo, né? Mas é muito bonito de você entender que Deus cria algo e essa criação, ela se manifesta, ela se sustenta para adorá-lo. A gente pode dizer que está no DNA como algo natural, mas não como algo natural da criação. Foi implantado pelo Criador. Pelo Criador. Então a gente não pode perder essa ideia então que você está falando de que a natureza só adora, não é porque ela estou muito atenta, né? Eu lembro de uma expressão que o Vitor falou lá no Retiro de Silêncio, numa das orações, na oração do domingo. E eu estou falando isso porque o Ismael estava lá comigo, né? E tínhamos um grupo lá de 11 pessoas, incluindo eu. E chovia muito no domingo de manhã. E o Vitor, na oração, destacou assim: os passarinhos estão lá fora e continuam cantando. Eu falei, meu Deus, nunca percebi isso. E o passarinho cantava na chuva. Aí eu falei assim, fantástico. Senhor, o passarinho está cantando na chuva? E aí eu comecei a ouvir um monte de passarinho cantando. Mas assim, era uma chuva torrencial, né? E aquilo trouxe muita alegria para mim. Foi muito bom. Porque eu percebi assim, às vezes, para nós, é tudo impeditivo. É muito sol, é muita chuva. Pode ser pouco sol, pouca chuva, também é impeditivo, né? Eu estou pouco cansado, muito cansado, estou pouco alegre, muito alegre. Tudo a gente cria um obstáculo. Mas quando você olha para a criação, você percebe que mesmo quando parece não existir motivos para cantar, porque o céu estava cinzento, o tempo estava feio, estava frio. Tempo chuvoso. Muita chuva. E os passarinhos estavam lá. Com tudo que tinha direito, mas tinha os passarinhos cantando. Aí eu falei assim, cara, que observação bacana. Se alguém me perguntasse, passarinho canta na chuva, eu diria, mentira, eu nunca ouvi. Nunca reparei. Nunca reparei. Eu também, né? Nunca reparei, mas achei muito legal. E a oração conduzida pelo canto dos passarinhos, assim, perfeito. Não é algo natural da criação, quando eu estou dizendo a partir dela. Sim. Mas algo que foi introduzido pelo seu Criador para que ela o fizesse. Para que ela fizesse. Não é uma reação dela a qualquer coisa, mas é uma ordem que ela obedece. Mas aí quando a gente fala de criação, eu normalmente penso na criação perfeita, no Éden. Só que, quando a gente lê Gênesis 3, a gente descobre que o pecado veio no mundo e essa naturalidade, de alguma forma, foi quebrada. E agora eu vou deixar de falar da criação e pensar em nós, né? Então, assim, naturalmente, Adão e Eva estavam lá, tinham tudo para adorar a Deus também, cantar igual passarinho. Mas depois do pecado, essa relação também ficou quebrada, né? Sim. E aí a pergunta como é que isso fica para nós? Como é que fica essa naturalidade? Agora já não é mais natural, agora não dá para acontecer? Como é que é isso para nós? Isso é algo que a gente precisa o tempo todo lembrar, em especial para aqueles que nos assistem, que nos acompanham, né? Tanto aqueles que já são da igreja como que não são. O pecado, ele
ele toca tudo, né? E ele contamina e envenena tudo que toca. Então nada escapa. Nada escapa. Então, quando a gente fala em questões climáticas, quando a gente fala... Tudo que você pensa vai reagir ao pecado e reagir negativamente. Então, se tratando daqueles que não passaram por aquele que limpa e que nos purifica de todo pecado, né, que é Jesus Cristo, você ainda tem essa criação não conseguindo se manifestar para adorar a Deus. Mas nós, os que cremos em Jesus, nós, aqueles que fomos lavados, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós vivemos uma nova natureza. Então, nessa nova natureza, nós voltamos ao reino, a um lugar onde nós conseguimos adorar ao Senhor e conseguimos manifestar a adoração, assim como a criação também adora. Mas aí, mais uma vez, não é uma questão de agora ser natural. Ela agora precisa ser intencional, né? Sim. Nós somos habilitados a fazer isso a partir de Cristo. Exatamente. Mas não significa que, fui batizado, poxa, agora eu adoro a Deus em tudo. Não é. Porque, na verdade, se a gente tem uma criação que foi criada e recebeu uma ordem, introduzida no seu DNA, né? A gente está falando de DNA, mas, por favor, os biólogos que nos perdoem, né? Você sabe lá as características de cada na célula máter. Célula máter, isso. Aí foi mais profundo, tá vendo? Né? A origem de cada coisa criada, né? A gente acredita que Deus criou todas as coisas, né? E ali ele instalou uma ordem, um comando. Quando o pecado vem, o pecado envenena esse comando, né? Então a criação já não consegue reagir da mesma forma, o homem já não consegue reagir da mesma forma. E aí, novamente, Deus vem e cria o novo homem através do sangue de Cristo, né? Então, essa nova criatura, que a gente inclusive chama de novo nascimento, ela também recebe um novo comando. E aí, nesse comando, ela precisa ouvir e reagir a essa ordem e adorar ao Senhor. Então, aqui não é nosso foco, né, fazer tal abordagem, pelo menos no que eu estou pensando, mas é importante pensar assim, beleza, a criação continua cantando, os passarinhos continuam cantando, parece que eles não foram afetados. Foram sim. Porque quando a gente olha, por exemplo, na perspectiva do profeta Isaías, né, e isso a gente vai ler também no texto de Apocalipse, o céu é o lugar onde o leão e o cordeiro andam juntos, né? Bacana demais. O leopardo e o cordeiro, o leão e a vaca, nenhum é alimento do outro. Então, embora hoje eles adorem pela sua própria existência, porque eles são aquilo que foram criados para ser, o DNA deles também foi corrompido e eles fazem coisas que também desagradam ao Criador, né? Assim, eles também agem de forma deturpada e o próprio texto bíblico vai dizer isso, né? Toda a criação geme, né? E aguarda a redenção. É isso aí. Então, quando Jesus voltar, nós experimentaremos a restauração plena daquilo que ele criou como propósito perfeito. Exatamente. Então, assim, também não é esse o propósito, mas é basicamente isso. Você vê, a criação ainda, apesar de gemer, né, aguarda e consegue, em algum nível, pela graça de Deus, manifestar aquilo pelo qual foi criado, né? Essa foi a frase até que você usou e eu achei assim fantástico, porque em Cristo é isso que acontece conosco, né? Nós somos recriados, nós nascemos de novo e aí nós retomamos aquela posição do novo Adão, né? Que se a gente tem... Desculpe. Em Adão, né? No primeiro Adão ali, o pecado entrando no mundo e tocando tudo, envenenando tudo. Em Cristo há uma nova criatura, uma nova criação e as coisas velhas se passaram. Diz que tudo se fez novo. E essa novidade, uma das novidades é o poder adorar. É o poder verdadeiramente adorar, né? Reconhecer a Deus como quem Ele é. Então é majestoso, é maravilhoso. Seguindo, no versículo 3 tem um verso muito curioso, diz assim, a partir do 3, né? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Bem, o que a gente pode traduzir disso? Dessa poesia? Não há linguagem, não há palavras, e eu estou aqui fazendo a relação com o nosso culto, né?
Porque o nosso culto é cheio de palavras, Sim, cheio de linguagem, cheio né? de som. Isso, dinâmicas, né? Nosso culto é barulhento. Faz isso, Olha quem tá falando, olha quem tá falando. Se você me conhece, a piada... Aquele é barulhento. Eu sou barulhento. Mas a reflexão do Salmo, né? Ele faz com que a gente reflita e ouça a ordem de Deus de ultrapassar as barreiras, né? Se a gente pensa na adoração, se normalmente se pensa, né, na adoração e no culto como algo limitado, o salmista nos leva a algo além. Assim como o Vitor prestou atenção quando estava em silêncio, né? Quando passou um tempo, nem foi tanto tempo assim, né? Mas o tempo que ele conseguiu passar em silêncio, ele conseguiu perceber que a adoração ela vai muito além dessa dinâmica de respostas, perguntas e respostas. Eu canto daqui, você canta de lá, e a gente fala, e aí você fala um texto, eu respondo aquele texto. É a vida, né? Inclusive tem uma frase que alguns pastores usam, né? É usado inclusive pelo reverendo Guilhermino, né? Que termina a liturgia do culto, começa a liturgia da vida. E essa dinâmica litúrgica, né? Liturgia é uma dinâmica, né? É a ideia de você viver em adoração. É a ideia de você viver sendo quem você foi criado para ser. Eu fico pensando se algum dia eu botasse na liturgia assim, porque sou eu que preparo a liturgia como pastor, né? Sim. Então a gente bota lá canto de entrada, oração, leitura, hino e tal. Eu tô até imaginando. Se eu botasse assim, silêncio. Quieto. Nada, vamos ficar de 9 a 10h30 apenas adorando o Senhor. Sem palavras, sem linguagem, sem nenhum som. O que eu estou querendo provocar aqui, você que está ouvindo, né, participando da Academia da Alma, é que há na nossa cabeça, querendo ou não, um modelo de adoração. Sim. Um modelo. Então, por que a gente faz o culto do jeito que faz? Porque esse modelo está na nossa cabeça. Sim. Quando uma pessoa vem de outra igreja para qualquer outra igreja, ela sai de uma igreja para outra, ela compara. Poxa, não me senti bem naquele culto, eu me senti bem naquele... O que ela está comparando? Ela está comparando ela mesma com... Como ela reage àquela dinâmica, é só isso. Só isso, não... porque culto mesmo não é nem aquilo nem aquilo outro. Culto é aquilo que o adorador está prestando. Isso. Culto não é a liturgia, não é o hino, não é o canto, não é a leitura que foi feita, não. Cara, essa foi a minha virada de chave. O culto é o adorador. Quando eu entendi que essas questões todas que acontecem são dinâmicas muitas vezes culturais, algo que faz sentido para aquela região, para aquele povo, para aquela denominação. Pensando aqui no culto presbiteriano, você que nos assiste, que é de outra denominação, né? É um culto didático, é um culto que ensina, é um culto que, se você prestar atenção com calma, você aprende, você vê um caminho. Ele é didático, ele foi criado para ser didático. Aí você, à medida em que você começa a aprender, você se sente confortável, porque você sabe onde é que ele está indo. O que vai acontecer? O que vai acontecer, para onde vai. Você consegue caminhar junto. É muito difícil caminhar com alguém que você não está... Já tentou seguir alguém no trânsito, que a pessoa sai assim? É difícil, né? E adorar a Deus já é algo muito zeloso, muito criterioso. Não pensem que não é, né? E aí a gente pensa até na criação, como a criação ela é zelosa na adoração. Deus permitiu isso. Existe uma sequência, existe toda uma dinâmica. Mas o salmista nos leva no espírito a identificar essa ideia de que o culto é o adorador. O culto é como você reage à informação de que Deus criou você, de que Deus está no seu santo templo, de que toda a terra está cheia da sua glória. Então, a maneira como você reage a essas informações, e você percebe essas informações, porque muitas vezes, outro dia eu estava conversando sobre isso, sobre como a gente reage. Você falou no começo, né? Poxa, não tinha motivo para cantar. Quem disse que não tinha motivo para cantar? E aí, você mesmo explicou, olha, não tinha motivo para cantar porque o céu estava assim, o céu estava assado, não sei o quê, papapá. Peraí,
É uma interpretação nossa? É claro que é, né? Não é uma interpretação nossa? Olha, se o céu está cinza, se há chuva, se eu não posso ir lá para fora, se eu tenho receio de ficar doente se eu pegar chuva, quando a gente é criança a gente não tem esse receio, né? Às vezes a gente até pede, né? Pai, posso ir lá fora? Que não sei o que, tal. Mas quando você vai ficando idoso, você vai percebendo que você pega uma quantidade de chuva muito grande, sem se cuidar, daqui a pouco você começa morrer. a ser... Vai morrer. Não tem jeito. Olha o pessoal aí, ó, tá vendo? E aí aquilo já te traz uma referência ruim. Então você, poxa, tá chovendo, tá não sei o quê. Já dizia o poeta popular, né? É um tempo para você ficar mais introspectivo, né? Um bom lugar para ler um livro e tal. E os passarinhos estão cantando, estão adorando. Então não é bem uma interpretação geral, percebe? A criação nos faz refletir. E provavelmente o salmista passou por essa situação de olhar para a criação e dizer assim, poxa, está manifestando a glória de Deus e eu não estou. A partir dessa observação, a partir dessa observação, quando o salmista diz assim, não fala, não ouve a sua voz, por exemplo, está falando de árvores, né? Sim. Do céu, por exemplo, né? As estrelas, não fala, você não ouve barulho, as nuvens, você não ouve barulho, mas elas estão lá e elas estão adorando. Isso faz a gente pensar que o nosso pressuposto de adoração, ele deve ser também modelado a partir da criação. Então assim como eu disse que não tinha motivo, os passarinhos me ensinam, tem motivo sim. Motivo. Entendeu? Eles me ensinam. Então, eu olho para uma árvore, como é que ela adora o Senhor? Poxa, eu posso também fazer isso. Como é que uma nuvem adora o Senhor? Como é que aquilo faz, né? Porque assim, tem aquele bicho estranho. E Deus criou bichos estranhos, irmão. Glória a Deus por isso. Criou bichos estranhos. Eu vi um programa que o bicho come uma vez a cada 10 anos. Uau! Lá na parte mais gelada do mundo, numa água lá extremamente gelada. Quebrando todo o paradigma. Não, você precisa comer, você precisa comer. Nem todo mundo precisa comer. O bicho é transparente, feio, tu vê tudo lá dentro funcionando, cara. Não, mas é uma parada... Perdoa ele, você perdoa. Desculpa, senhor, mas é feio. Na minha opinião, é feio. Mas é o que acontece. Isso também me ensina, porque às vezes a gente olha para nós e diz assim, poxa, eu não sou bonito. É fantástico. Tá entendendo? Assim, a criação me faz olhar e dizer assim, caramba, Deus criou uma rã, cara, e Ele achou perfeita. E Ele criou a mim e achou que eu era super perfeita. Porque para o homem Ele disse que era muito bom. Então a gente precisa aprender nessa relação, né? É muito bom, é muito bom. Imagina, não chega a ser um discipulado, mas é bem próximo, você vê? Você acompanhar a criação e ser ensinado por ela. E reagir aprendendo e fazendo isso, né? Tem uma musiquinha nova também, né? Eu acho que é do Ministério Hilson, que ela fala um pouco isso, né? Se a criação faz isso, eu também vou, né? Tem um pai da espiritualidade, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala num dos seus livros assim, jamais permitirei que os passarinhos levantem antes de mim para louvar o Senhor. Quando eu li essa parte, eu falei assim, eu não tenho problema nenhum dos passarinhos levantarem antes de mim. Pelo amor de Deus. Eu já levanto 10 para as 4, o passarinho já está cantando, meu pai. Vai levantar antes? Não, aí o pessoal vai me chamar de doido. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista deu uma quebrada aqui, né? Ele deixou de falar da criação e agora falou da palavra. Que lições cabem para nós a respeito da palavra, né? E esse link que a gente está fazendo com a disciplina da adoração? Sim, apesar de não parecer tão lógico, foi aquilo que a gente já começou a falar lá atrás. Lembra da ideia de que a natureza não adora naturalmente? Aquilo foi instalado nela para que ela possa fazer isso, né? E aí, em Cristo, a gente recebe também um novo comando, um novo poder para poder fazê-lo. Esse poder de comando está na palavra. Então você percebe, né, que ele consegue perceber na dinâmica da natureza a adoração, ele consegue perceber que sem som a natureza manifesta a glória de Deus, e quando ele olha para ele diz, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso saber como me conduzir, porque eu não sou uma folha, eu não sou um leão,
Eu sou um homem. Então, como é que o homem recebe esse comando? Como é que o homem reage a esse comando? Observando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, olha só, né? Dá sabedoria aos simples. De quem ele está falando? Está falando dele mesmo. Ele olha, eu me deparei, eu me surpreendi com a criação adorando a Deus, manifestando a glória de Deus. E eu, como é que eu faço? Então, eu sou uma pessoa simples. Né? E aí, quando ele fala simples, ele está colocando todo mundo simples. Quem fez teologia, quem fez PhD em divindade, quem é filósofo, todo mundo diante da criação é simples. Eu acabei de ter essa informação sobre o peixe. E eu acredito que quando a pessoa descobriu esse peixe, ele falou assim, cara, não sei nada. Eu não sei nada. Um biólogo descobriu isso, meu Deus. Mas eu sabia que tinha que comer. Eu sabia que era necessário comer, pelo menos. Aí agora eu tenho um animal que come só a cada 10 anos. O que será que vem depois? Porque esse é o destronar do ser humano. Esse é o destronar da humanidade. Sempre tem algo depois, sempre tem algo mais profundo. Então a criação, ela gera esse impacto. O próximo passo é aquele monstro marinho que fala lá em Jó, né? Tá nas... O Biamonte, sei lá. Tá nas profundezas. Não, isso aí eu não quero conhecer, não. Nome sinistro. A gente está terminando o Jó, né? E aí, assim, é fantástico. Sempre tem algo depois. Então, é para isso, mas Deus fez de propósito. Ele é generoso em sua criação e ele é diverso em sua criação de propósito, para a gente ficar assim, de boca aberta. E aí, qual é a reação espiritual que a Bíblia nos mostra, que é a reação correta a você ficar surpreso, impactado, impressionado com essa questão? Eu não sei fazer. Eu não sei fazer como a criação, eu não sei fazer como os passarinhos, eu não sei como fazer como as folhas. Assim, isso é importante a gente estar falando. Assim, nós somos uma igreja de tradição reformada, a gente valoriza a nossa tradição, isso é importante, estou aqui reforçando, mas a tradição nunca é maior do que a palavra. Então, a palavra vem em primeiro plano, né? Então, na história da igreja, eu não preciso dizer aqui nome de igreja, a igreja do Senhor Jesus cometeu vários erros porque ela passou a tradição na frente da palavra. Então, ela não deu a palavra para todo mundo, aconteceram vários absurdos. Acontecem vários absurdos por quê? Porque as tradições ainda são muito maiores do que a própria palavra. Então por mais que você ache que a sua tradição não te influencia, a gente carrega muitas tradições, sejam elas institucionais, sejam elas eclesiásticas, sejam elas de nossa família, como minha mãe me ensinou, né? Porque é muito comum, eu às vezes converso com um amigo não crente e falo assim, não, cara, eu fui da igreja, minha mãe me ensinou a ser da igreja e tal. Ele tem uma visão de igreja de 40 anos atrás. E ele acha que é a mesma visão. Pode até ser, mas ele tem pressupostos sobre adoração, o que é adorar, né? Então, eu lembro que muitos anos atrás, a gente fez aqui na igreja um culto no dia de finados. Caramba. A gente chamou de culto da esperança. Isso. Naquele ano tinha morrido muita gente, né? Aí, e assim, não é da igreja. Sim, mas vocês perceberam que muitas notícias de morte. Aí a gente chamou todas aquelas pessoas enlutadas para virem à igreja. E eu lembro que veio uma vizinha minha, né? Já não mora mais lá em Realengo. A primeira coisa que ela se espantou foi quando ela entrou e viu uma cruz vazia. Não estava acostumada. Ela olhou e falou assim, cadê? O que significa aquela cruz vazia? Loucura, né? Lembra o ano que foi que isso aconteceu? Então, aí, rapaz, bota 15 anos para trás, assim. Mas ainda estamos falando do século XX, olha isso. Século XX, uma pessoa entra numa igreja e não reconhece o símbolo da cruz vazia. Ela perguntou, mas por que Jesus não está na cruz? Eu falei, porque ele saiu. Segue o barco, segue o barco. Não, eu acredito com toda a credibilidade que ele falou assim, desse jeito. Mas porque para mim era tão óbvio, que eu quero dizer assim, as pessoas têm pressupostos, mas elas não leram a Bíblia. Não. Jesus ressuscitou. Aleluia. Puxa, entendeu? O símbolo do Jesus na cruz não é um símbolo equivocado, irmãos. Ele mostra a visão do Jesus sofredor. E o nosso símbolo da cruz vazia, ele mostra o Jesus ressurreto, o símbolo da esperança. A gente precisava unir os dois símbolos, porque esperança sem sofrimento
é loucura. E sofrimento sem esperança também é loucura. Então, a gente precisa unir os dois símbolos, né? O problema é que muitas vezes a gente se apega num ou no outro e esquece que esses dois elementos são muito importantes, né? Jesus não sofreu à toa. Se fosse à toa, o registro nem estaria na Bíblia, né? Não. A gente dá ênfase, fala as palavras da cruz, porque o Jesus sofredor é um capítulo do cristianismo muito importante. Mas eu quero voltar lá. A gente precisa da palavra para guiar, né? Para a gente não ser guiado pelas tradições, pelas opiniões, pelo que eu acho. Eu até falei com um amigo outro dia assim, eu tenho algumas dificuldades com palavras. Do tipo, orar, Jesus liberta ele. Essa palavra libertação não está no meu vocabulário, né? Não estava, agora está. E eu achei muito legal o argumento dele, por isso que eu falo para você, porque eu acho que é um argumento que a gente precisa usar. Ele falou assim, Fabinho, você encontra essa palavra liberto no Evangelho? Eu falei, encontro. Ele onde? Quando Jesus falou lá do ministério dele, citando o profeta, ele disse, eu estou aqui para libertar os que estavam cativos, né? Os cativos. A ele, então, você pode usar a palavra, porque ela está no texto sagrado. Jesus veio para isso. Pronto. Aí eu falei assim, tão óbvio, gente. Caramba. Tão óbvio e simples. Pronto, resolveu o problema. Resolveu. Você estava assim, querendo que fosse resolvido, resolveu. Então, agora, existem outras palavras aí do mundo gospel. Eu encontro base nelas na palavra? Não encontro, então tiro. Pronto. Simples assim, mas a palavra precisa moldar, né? Sim. E aí, exatamente como a gente está falando, né? A palavra é a palavra de Deus, é a Bíblia Isso. sagrada, né? Porque, perceba que o argumento, né, nesse diálogo, nessa história, é a Bíblia, né? Dizendo, olha, a Bíblia te autoriza a usar essa expressão, a Bíblia te autoriza a usar esse caminho, né? E só há temor nesse argumento porque você olhou ao seu redor e percebeu que você não consegue fazer. Isso é algo que a gente tem conversado muito com alguns irmãos, com os adolescentes, com os jovens, é entender, assim, essa narrativa ela é muito importante. Você está num reino onde você não sabe o que fazer, você não sabe fazer. Se você foi liberto pelo Senhor, eu vou usar essa palavra, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se você habita no reino de Deus, saiba que ele é um reino totalmente diferente do reino dos homens. Totalmente. Respirar no reino de Deus é diferente de respirar no reino dos homens. Você não sabe fazer nada. E é a Bíblia que te ensina a viver nesse inabalável reino. Porque senão você não consegue viver. E foi essa a impressão que o salmista teve. Então, a palavra ela é essencial, ela está acima das tradições, ela está acima do costume, ela está acima daquilo que você aprendeu nos seus pais, na casa dos seus pais, e inclusive o Senhor Jesus é claro sobre isso, né? E é sobre isso que ele está falando. Quem não aborrece pai e mãe, né? Aí você pega o contexto e vai dizer, não, porque eu tenho que fazer meus pais enlouquecer. Não, é aborrecer essa tradição, essa coisa que você não confrontar, né? Não encontra na palavra, né? Você confrontar, você passar por o filtro da palavra de Deus. Né? Se meus pais estão me ensinando algo que está na palavra de Deus, é óbvio, você deve obedecer, porque eles já têm mais experiência. Inclusive, vão te encurtar um caminho de dor e de sofrimento. Né? É uma parte do exercício dos pais é fazer isso. Nem sempre, mas é uma parte, né? Então, é maravilhoso, muito bom. Dos versículos de 11 a 13, eu só quero fazer uma observação aqui, não vou nem fazer em forma de pergunta para você. É só para você que já participou aqui da Academia da Alma e lembra da disciplina da confissão, lembrar que tem uma estreita relação entre confissão e adoração, falamos isso já há algum tempo, né? Então, se você tem uma situação que está te afastando de Deus, você vai vir para o culto como se não tivesse nada? Precisa resolver, né? Então, isso tem uma estreita relação. E eu queria olhar o verso 14 e assim até encerrar minhas perguntas para você. Porque ele é um verso para mim que é uma oração que a gente precisa fazer o tempo todo se a gente quer adorar a Deus de verdade, né? Sim. Então ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que esse verso deve expressar para nós, Ismael? Ele é adoração, né?
Ele é a manifestação de adoração do salmista. O Salmo 19 tem um caminho muito poético, mas se você ler com calma, né, você vai amadurecendo o Salmo, ele é muito... vou falar uma expressão, não fique triste comigo não. Ele é muito gostoso de você ir lendo com calma, você vai caminhando por ele, você vai absorvendo as palavras mesmo, como algo que você estivesse mastigando, e no final ele manifesta, ele explode, né? Porque é um senhor ápice, né? É um senhor ápice. Porque quando ele traz a ideia, primeiro ele vem, né? Olha, a criação. Uau, a criação, Deus. E aí depois ele vem, não, peraí, eu também quero, eu também preciso, eu não sei fazer. E aí ele começa a caminhar e aí a palavra vai absorvendo, ele vai lidando com a palavra e a palavra também gera nele um outro impacto. Se na criação ele tem um impacto, na palavra ele tem um super impacto, porque os comandos são altíssimos, as expressões são belíssimas, são profundas. E aí ele é obrigado, nesse momento de meditação, nesse momento de confissão, e ele olha para dentro. E aí não tem jeito, ele precisa reagir a toda essa contemplação, a todo esse conhecimento. E aí ele percebe, eu preciso de algo sustentável, eu preciso ficar em algum lugar, porque eu não consigo, é muita coisa para eu me segurar, eu não vou conseguir ficar. E aí ele vem e reage dizendo, olha, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Eu preciso ouvir o teu comando, eu preciso reagir dentro dele, eu preciso olhar as coisas ao redor, mas eu não consigo não só aprender sozinho, como fazer sozinho. Eu preciso estar contigo. Não é sobre nós, né? Para mim, a palavra do salmista tem esse sentido de rendição, de eu não quero fazer alguma coisa que seja só meu, eu não quero pensar uma coisa que seja só minha. Eu quero, no final, que o Senhor fique feliz com o que eu produzi. Isso aí. Então, essa relação de culto, de adoração, não é sobre eu me sentir bem, sobre agradar o meu coração. Eu fico muito feliz porque esse culto não é barulhento, ou porque esse culto é silencioso. Não tem essa conversa. Não é isso. Não é sobre isso, né? Não é sobre mim. Eu converso isso tanto com os meus filhos, porque assim, para mim o tocar um instrumento, isso é uma coisa que eu sempre pensei, né? Porque a área da música é uma área muito tentadora, né? Tá aí o pessoal dizendo, não sei de onde tiraram, que o diabo era regente do coral, né? Eu nunca encontrei isso na Bíblia. Né? Mas todo adolescente de igreja já ouviu isso em algum lugar e já pensou isso também. Eu fui um desses. Mas que essa área da música é uma área frustrante, que rola vaidade. Rola, porque assim, se você executa uma coisa muito boa, você atrai os olhares para si. Sim. Você atrai os olhares. Se a sua voz chama muita atenção, se você toca bem, cara, não tem como. Alguém vai bater nas suas costas e vai dizer, foi muito bom. Tá vendo? É natural. Você vê, quando a pessoa fala isso, o adolescente, o mais novo, ou a pessoa que não sabia disso, né? Naturalmente ela pensa, faz sentido, porque o cara atraiu atenção para ele gostou e falou, sabe o negócio? Eles estão certos. Então, e aí a gente vai se perdendo, né? E eu falo isso com os meus filhos o tempo todo. Lembrem, vocês não vão ali tocar, vocês vão adorar o Senhor. Então, assim, não é sobre acertar a nota, não é sobre tocar no ritmo certo, é sobre colocar o seu coração. Meditar. Assim, e é isso que o salmista está dizendo. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração precisam agradar a Ele. Então, assim, eu posso tocar tudo perfeito, mas se o Senhor olhar para o meu coração e dizer assim, Fábio, isso não foi para mim. De que me valeu essa adoração, né? Então, isso não é só sobre os meus filhos, não é sobre os músicos, mas é sobre você, né? Sobre o culto que você presta a Deus. Então, para mim, essa poesia, né? E a gente precisa trazer isso em forma de oração. Quem sabe essa é uma oração que você pode fazer todo início de culto? Você adentrou o tempo? Que tal repetir, né? O verso 14.
antes de começar o culto. Perfeito. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Então rocha minha e Redentor meu. Então essa é uma oração que a gente tem que repetir muitas e muitas vezes, porque isso nos lembra de o que vamos fazer aqui, né? E é legal você ter falado isso no final, Vim falou até sobre a questão do louvor, porque quando a gente for lá no comecinho, e a maioria das Bíblias tem, eu fui confirmar, o salmo é ao mestre de canto, salmo de Davi. Davi, a gente não sabe se foi realmente Davi quem fez, né? Mas a referência de que Davi é músico, né? Davi era um músico, e um músico de excelência, um músico tanto no nível material de excelência, daquilo que se podia ter excelência ali naquele lugar, com as ferramentas que tinha, como no nível espiritual. Né? Deus o usava como alguém para usar pela música, expulsar ou anular, né? O espírito maligno estava lá no Saul. Espírito maligno. Então, essa é a medida, né? E aí, isso que você falou é perfeito, porque a gente que trabalha, né, com a música, ou que acompanha a música, eu não sou músico, né? Eu gosto de cantar, eu sou um curioso, eu sou alguém que, se eu tivesse até um pouco mais de tempo, até aprenderia um pouco mais. Tenho aprendido algumas coisas, os irmãos têm tido paciência. Mas o que sempre e eu vou fazer é uma crítica, mas entendam como uma espécie de desabafo, assim, de carinho também. Uma das coisas que na adolescência me impediu de desenvolver mais a questão da música foi porque eu olhava para os músicos ao meu redor daquela época e eu disse, cara, eu vejo tanta vaidade e eles têm tanto saber e eu achava que a culpa era do saber. Eu achava que a culpa era, não, esses caras estudaram tanto que eles se perderam, eles não têm mais a palavra. Só sei de uma coisa, não quero parecer com eles. Só sei de uma coisa, eu não quero parecer com eles. E aí eu fui me afastando disso, me inclinando para outras áreas dentro da igreja, né? Como a maioria das pessoas que está vendo aí já sabe para qual eu fui me inclinando, mas para a música eu não fui, porque eu tinha muito medo, e a palavra era a mesma, é medo, assim, de ter uma coisa que me afastasse, que eu ficasse mais preocupado com se a música era em dó ou se era em sol, se aquela música, como já foi falado, né, algumas academias, se ela era cristocêntrica ou se ela era adoração ao homem. E muitas vezes isso acontecia. A música era tão bela, né? E às vezes se utilizando de músicas, de melodias que já tinham sido usadas, inclusive lá fora, né, por cantores, que a pessoa nem se preocupava no que o texto estava dizendo. E quando a gente ia analisar o texto, assim, ih, rapaz, não dá para cantar isso na igreja, não. Não, mas é lindíssima. Olha, tem isso aqui, a gente pode fazer o arpejo, fazer não sei o quê, harmonia. Você, mas não dá para cantar na igreja, não. E eu matava o povo de raiva, porque não dava. Não tinha nem... A coisa era tão feia que a música dizia que a pessoa tinha se autolivrado, tinha resolvido o seu problema. Esse nível de heresia eu nunca conheci. Não. Exato, não vou nem fazer para você procurar na internet. Então, assim, de um grupo que fez muito sucesso na época, há muito tempo atrás. Então, as palavras da sua boca e o meditar do seu coração precisam ser agradáveis ao Senhor, a sua rocha, o seu Redentor. Por quê? O salmo inteiro está falando por quê. Então, é uma conclusão lógica. Olha que coisa doida. Uhum. O último versículo é uma conclusão lógica, a percepção espiritual de tudo o que aconteceu. Então, entenda, se você não consegue perceber isso, a sua narrativa espiritual precisa de discipulado, de mentoria, de acompanhamento, de momento a sós com Deus, de momento em silêncio com Deus, de todas as disciplinas que a gente ano já que vem tem aqui. retiro de silêncio. Ano que vem vai ter retiro de silêncio. Esteja já lá. Tem 2 datas marcadas já. Se Deus quiser, estaremos lá, acompanhando. Então, assim, é fantástico. Assim, se eu deixar, eu fico falando porque é fantástico. Maravilha, maravilha. Assim. Temos que estar na rocha, temos que estar agradando ao nosso Redentor. Muito bem. Considerações finais aí para o povo. O que fica mais forte para você? De que nós temos que cada vez mais reconhecer que somos pessoas simples, que não sabemos de nada e que não podemos, da nossa total incapacidade de servir a Deus sem que Ele nos dirija em cada passo, em cada momento, em cada questão, de que Ele é a nossa rocha, de que Ele é o nosso libertador, o nosso Redentor,
e de que sem Ele não somos nada e que Ele nos surpreenda cada vez mais, manifestando através de nós a glória que é para Ele mesmo. Então, Amém. É isso. Amém. Bem, assim encerramos a disciplina da adoração, né? Glória a Deus. Encerramos também essa Academia da Alma. Ismael, ora para nós. Calma, não dá sim. tchau agora não, cara. É verdade. Ainda temos que orar. Ora Então pra fique nós. conosco e ore conosco, por favor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Senhor Deus Pai, nosso Criador, aquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos crer e manifestar e viver em adoração em Ti para a vida eterna. Nós Te louvamos e Te agradecemos por podermos Te louvar. Que o Senhor cada vez mais sonde os nossos corações, que o Senhor cada vez mais abra os nossos ouvidos, deixe atentos e abertos os nossos olhos e mexa e transforme cada vez mais o nosso coração para podermos ver, ouvir e sentir a Tua glória, a Tua presença, para que possamos naturalmente reconhecer que sem Ti nada podemos fazer e que também possamos reconhecer que contigo tudo podemos fazer. Amém. Contigo nós saltamos muralhas, contigo nós desbaratamos exércitos, contigo nós destronamos o ego dos nossos corações e passamos a uma vida firmada em Ti. Amém. Rocha nossa, Redentor nosso. Obrigado, Santíssima Trindade, obrigado, Deus triuno, Salvador e Libertador. Tu és adorado nesta igreja, Tu és adorado neste lugar. Amém. E que a adoração cure os meus irmãos que estão vendo, que a adoração que foi feita neste lugar liberte aqueles que estão assistindo, Amém. para que eles possam, assim como nós, adorar, se juntar a nós, nossos irmãos e irmãs, para adorar ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Amém. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa estrela da manhã. Amém. Amém. Agora sim. Até semana que vem. Até a próxima academia. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém.